Olá pessoal, eu, Ângelo e o Paulo, nós estamos aqui para falar de um dos filósofos da modernidade, um dos mais dinâmicos, um dos mais importantes da nossa modernidade, que é o Hegel. Nós decidimos trabalhar a temática da dialética em Hegel através de uma metodologia da conversação. O Paulo vai falar algumas coisas sobre a dialética e depois eu faço algumas considerações e no final a gente chega a um determinado resultado. Bom, saudações a todos. Eu gostaria antes de falar sobre Hegel, de citar uma frase, um pensamento dele próprio, que é: ninguém sabe, nem sequer sente, que algo é um limite ou um defeito até estar ao mesmo tempo acima e além dele. Então, isso ilustra bem a ideia do absoluto e a ideia da ave de Minerva. A ave de Minerva, que é a coruja, para Hegel é o pássaro que levanta voo no final do dia, né? Ou seja, após o trabalho realizado. Como Hegel coloca, é no final da história que a realização acontece. Então, para adentrarmos agora um pouco de forma introdutória sobre Hegel, ele diz que tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. Então, a fenomenologia do espírito, diferente dos filósofos anteriores, ela não se pauta apenas no que é metafísico, mas também no que é material, e essas coisas se misturam. Isso vira uma espécie de religião sem Deus. E Hegel traz para o palco da reflexão a noção do devir, que de alguma maneira se opõe ao ser. E a história possibilita essa compreensão. Então, é a história que vai constituir o ser que é um ser presente. Enquanto ser presente, portanto, é um ser provisório, porque a negação vai o tempo todo ocorrer diante da síntese. A síntese vai ficar diante novamente de um novo conflito, né? A síntese que já é resultado da tríade, tese e antítese. Sobre a racionalidade. Eu queria só fazer um comentário. A dialética ela não nasce com Hegel, ele já utiliza de filósofos antigos gregos para trabalhar a sua filosofia em cima de um conceito já muito utilizado, principalmente por Platão, né? E como Paulo falou, na dialética principalmente de Hegel, é marcado pela presença da relação dos contrários, né? Da tese e da síntese, da antítese, para surgir a síntese. A síntese. Mas a síntese também não está ela não está imune à negação. A própria síntese vai enfrentar uma nova negação, porque é essa negação que vai afirmando a existência. E essa existência é algo que ocorre rumo ao absoluto, porque toda a filosofia de Hegel gira em torno desse termo que ele cunhou, que é o absoluto. E o desaparecimento para Hegel é visto como vida, renovação do real, e é algo positivo. Então, para Hegel nada é estanque, tudo vai ser transitório. Então Hegel dá o primeiro pontapé na filosofia da existência. Ele é como se fosse um ancestral, digamos assim, do existencialismo. E me diga uma coisa, quando você fala, Paulo, da ideia da relação sem fim, ou seja, a síntese não é o fim, como é que a gente pode chegar à conclusão que ele falou do fim da história na
na época que ele viveu, né? Porque para ele a história estava finalizando naquele momento onde o Estado ele chegava a um certo nível de excelência, um certo nível de notoriedade. Para ele, o homem chegou a um certo grau de evolução que demonstrava que era através daquele sistema político que estava existindo na Europa, que demonstrava um certo fim. Eu não sei se isso é uma contradição ou, na sua opinião, o que isso poderia significar? Eu acho que isso foi um erro de Hegel, porque ele acaba não dando explicações sobre o absoluto. Quando ele se manifesta apenas, ele entende que o absoluto se realiza dentro do ambiente que ele está, né? Que é Exatamente. O povo alemão, que é ali onde a liberdade acontece na sua plenitude. Ela acontece na Grécia, no período greco-romano, para alguns, né? Aí isso tem uma finalidade já, como se o absoluto se realizasse entre os alemães. E aí isso deu bases, inclusive, para Hitler, né? Hitler se apropriou um pouco da filosofia de Hegel, não somente da de Nietzsche. Por isso que ele não foi de forma equivocada, porque afinal ele disse que o Estado também tinha poder absoluto, né? É tanto que o termo absoluto ele é recorrente na filosofia dele. E aí, a partir daí ele traz a questão ele traz a tarefa da ética, a tarefa da filosofia e a tarefa da política. Para a política, ou para a ética, a tarefa é unificar o caráter e a conduta. A tarefa da filosofia é descobrir a unidade na diversidade. E a tarefa da política é unificar os indivíduos em um Estado. Então, o Estado é sempre favorecido por Hegel, diferente de Marx, que foi influenciado por ele. Marx ele não tenta favorecer o Estado, na verdade. Marx ele traz a dialética de outra forma, né? A dialética marxista, ela tem as características hegelianas, como por exemplo, em Marx, a realidade não é um estado de coisa, mas um processo histórico. Traz isso de Hegel. Para entender a realidade, é necessário entender a natureza da mudança. A mudança histórica não é aleatória, não obedece a uma lei discernível. A lei discernível da mudança é a dialética. O que mantém essa lei constantemente em ação é a alienação, que garante que cada estado de coisas acabe sendo derrubado por suas próprias contradições internas. E o processo não está sob controle dos seres humanos, mas é levado adiante por suas próprias leis internas. E os seres humanos são arrastados por ele. E aí vem o caso que a gente comentou recentemente sobre Beethoven, né? Que Beethoven ele está a serviço do espírito. E o espírito, para ele, é o Zeitgeist. Isso ilustrou um pouco o que você... Então, no Geist, que é o espírito absoluto, a gente vê isso na fenomenologia do espírito. Ele tenta destacar bem a sua dialética através da metáfora do senhor escravo, né? Então, na metáfora do senhor escravo, fica um pouco assim, evidente a dialética de Hegel através da consciência do ser em si através do outro, né? Então, o Senhor, ele só é Senhor porque tem do outro lado o escravo que dá a consciência da negação, da negação dele e da afirmação do Senhor. E a mesma coisa também do escravo,
E para ele ser escravo é necessário ter a presença do Senhor. Então, naquela época, dava a perceber bem a importância dos contrários para o entendimento da consciência em si. Hoje em dia também, isso pode, a dialética de Hegel também, ele pode ser aplicado para o entendimento de muitos fatos no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a consciência de que existe o explorador precisa do explorado, né? E para eu entender a situação do explorado, eu preciso também entender como se dá essa exploração. Aí a gente já poderia utilizar de outro filósofo que aplicou na prática a dialética, que foi o Marx, que é o que o Paulo mencionou anteriormente. E Hegel, na filosofia, pelo menos no meu entendimento, eu não sei no seu, tem uma cara de religião, né? Tem uma cara de religião sem Deus, como alguns costumam relatar. Mas só que tanto os influenciados por ele, como Darwin e Marx, não negavam a existência de Deus, eles eram ateus. E Darwin, ele foi influenciado por causa justamente dessa ideia de evolução. Essa soma de coisas, por exemplo, as coisas vão se transformando, vão recebendo algo novo, que vão se constituindo, se reinventando, e por aí vai, até o fim da história. Então, se pegarmos a evolução do ponto de vista darwinista, estamos ainda em evolução, não chegamos ainda no estado, né? Absoluto. Não chegamos ao absoluto. É verdade. E eu tirei minhas conclusões próprias, eu não sei. Eu imagino a dialética como uma corrente com os elos separados. Um conjunto de elos que estão fechados, soldados ali, as partes, né? Então, o que interessa nisso tudo é o todo, é a corrente quando ela está com os elos tudo interligados. Aí Bertrand de Russell traz também a questão a pouca importância do indivíduo perante o todo. Aí ele compara o olho com o corpo. O que seria do olho sozinho sem o corpo? Então, o que interessa é o objetivo do corpo. O olho está a serviço do corpo, porque o olho sem o corpo não serve para nada, né? Então, mas o corpo precisa do olho, só que o corpo vive sem o olho. O contrário não ocorre. Então, por isso o estado ele é pleno e, portanto, absoluto. Então, e para concluir, eu acho que a dialética também ela é útil hoje para a gente entender o ser humano e entender o ambiente que a gente vive, né? Como entender o cheio sem levar em consideração o vazio, né? Como entender a vida sem levar em consideração a morte, né? Como entender o cheio, já falei, sem o vazio. Como entender o dentro sem analisar o fora. Então, como analisar o processo de crescimento da criança e da juventude, do idoso, sem analisar esse movimento da dialética. Então, um complementa o outro e um só existe diante da contradição do outro. E só para lembrar também, para encerrar, ele teve uma forte influência de Kant, né? Apesar de ter criado o seu próprio sistema, né? Que ele foi considerado o último sistemático, mas ele recebeu influência fortíssima de Kant. Então a gente finaliza aqui, foi breve a nossa apresentação, nós esperamos que tenha contribuído para o entendimento da temática, né? E qualquer coisa a gente está à disposição para mais novos debates.
E faço minhas as palavras de Ângelo e esse é o nosso entendimento e a gente conseguiu expressar o que nós absorveu. Absorveu. Tem que cortar essa parte.